Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Meus irmãos e irmãs, domingo de Pentecostes. Hoje é o dia em que o Senhor ressuscitado derrama sobre a igreja o Espírito Santo. E neste dia, a igreja inicia a sua missão de evangelizar, de levar a todos os povos as maravilhas que Deus opera na vida do mundo. Por isso, celebrando o dom do Espírito Santo, celebrando o Pentecostes, o Espírito derramado sobre nós, vamos ouvir o Evangelho que é de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos no Evangelho, Jesus se coloca no meio dos discípulos e diz: "Recebei o Espírito Santo." No entanto, os apóstolos estão numa situação de medo. Estão com as portas fechadas, diz o texto, por medo dos judeus. Estavam presos ainda na insegurança, no medo, na frustração de tudo o que havia acontecido com Jesus. E Jesus coloca-se no meio deles e lhes saúda com a paz. A paz que é própria do Espírito Santo, a paz que é própria do Espírito Deus. E é essa paz que faz com que os discípulos, os apóstolos, percam o medo. É essa paz que faz com que a igreja, ao longo de todos os anos, ao longo de toda a sua história, anuncie o Evangelho. É essa paz que o Senhor oferece a cada um de nós que recebemos o dom do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Quem nos dá esse dom? O próprio Cristo, o Senhor ressuscitado, o Senhor que venceu a morte e subiu aos céus, agora nos envia o defensor, o Paráclito. Quem recebe o Espírito? Os apóstolos, a igreja, cada um de nós que temos fé. E para que recebem o Espírito? Para que recebemos o Espírito? Para viver exatamente a nossa fé, a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual através do Espírito Santo. Por isso, em Pentecostes, a igreja recebe de Deus o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de ser, que é no Espírito Santo. É só no Espírito Santo que a igreja vive. É só no Espírito Santo que a nossa fé vive e realiza maravilhas e transforma o nosso coração. Se alguém se fecha no seu próprio modo de pensar, no seu próprio modo de agir, se não aceita a opinião, se não quer fazer comunhão, então é sinal de que se afastou do Espírito Santo. É sinal de que preferiu viver no espírito de si mesmo, no espírito da autossuficiência. O Espírito Santo é aquele que nos abre, o Espírito Santo é aquele que renova todas as coisas na nossa vida. É o Espírito quem aniquila o pecado do nosso coração. É o Espírito quem nos ilumina. É o Espírito quem purifica o nosso ser e é o Espírito quem nos impulsiona.
como um vento impetuoso, a anunciar e a viver as maravilhas de Deus em nossa vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste domingo de Pentecostes, rezemos, clamando o Espírito de Deus, sustenta nosso caminho, ó Senhor, com a força do seu Santo Espírito. Por isso, vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações com a força do vosso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor.